Olá, espero que todos estejam bem. Muito bem-vindo ao canal Princípio BR. Eu sou Samuel Cunha e nós vamos dar continuidade a um estudo detalhado do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Vivemos em um mundo, em uma época com muita fome, morte, guerras entre as nações, brigas e conflitos nas famílias e nas amizades. De fato, este mundo ele é governado pelo orgulho, pelo dinheiro, pelas preocupações e pelos prazeres. Mas imagine um lugar onde só tenha amor. Com certeza as pessoas viveriam em paz, em alegria, sendo muito gratas por tudo aquilo que têm. A vida seria uma festa. Deus provou o seu amor dando algo de muito valor. Na verdade, o que ele tinha de maior valor, Deus deu para morrer em nosso lugar, seu Filho Jesus. Esse mesmo Jesus disse aqui na terra, quando esteve presente, seus discípulos testemunharam e escreveram, e ele disse no Evangelho ali, segundo João, dizendo: não há amor maior do que alguém dar a sua vida por amor aos seus amigos. No céu será uma festa do amor para sempre e você é um convidado especial. Não jogue fora este convite. Quero ler com você Mateus capítulo 22, do versículo 34 ao 46, a questão do grande mandamento. Acompanhe na sua Bíblia. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento ou pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E, estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: De Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de seus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Vamos começar comentando do versículo 34 ao 40. Ainda estamos na terça e após 3 parábolas, a dos 2 filhos, a dos lavradores maus e das bodas, nós vemos agora 3 questões: do tributo, da ressurreição e do grande mandamento, que é o que nós vamos estudar agora, tá bom? Então, para começar, nós vemos aqui o versículo dizendo que Jesus ter silenciado os saduceus, né? No vídeo anterior nós vimos que Jesus, de certa forma, venceu aquele debate, aquela questão, e silenciou os saduceus na questão sobre a ressurreição, né? E como os saduceus, eles eram adversários dos fariseus, os fariseus, de certa forma, ficaram alegres com isso, né? Com certeza alegrou os fariseus, tá? Então, esse é o contexto. Então, quando Jesus resolve a questão da ressurreição, né? Falando que Deus é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus é Deus de vivos e não de mortos, né? Provando assim que até mesmo no Pentateuco, né? Na lei de Moisés ali já havia referência da ressurreição dos mortos. Os fariseus se alegraram e agora também fazem uma questão. Um doutor da lei, um fariseu, faz uma questão para o Senhor Jesus, né? Tá bom? Então vamos lá. O propósito da pergunta é experimentar, né? Aqui nesse texto em Mateus diz que é experimentar. Entretanto, é importante citar que em Marcos ele conclui
este diálogo com um aparente mútuo apreço, vamos dizer assim, entre Jesus e o doutor da lei. E eu leio aqui o que está em Marcos, tá? Não estás longe do reino de Deus. Então Jesus, né, mesmo já diz para aquele mestre que ele não está longe do reino de Deus. Então, não parecia ser aqui algo, um conflito, mas teve um apreço mútuo entre Jesus e esse doutor da lei, tá bom? Nós precisamos combinar todas as informações dos evangelhos para termos uma visão completa do que aconteceu aqui, tá? Andando, vamos lá. Qual é a questão? A questão é, qual é o grande mandamento da lei? Né? O doutor da lei quer saber a opinião de Jesus quanto ao grande, ou maior, ou mais importante, ou o primeiro mandamento. Então, de certa forma, ele está falando assim, olha, qual é o mandamento essencial? O número 1, qual é o maior, tá? O doutor da lei quer saber, na opinião de Jesus, quem sabe, entre os 10 mandamentos, qual que é o mais importante? Quem sabe não matar seja mais importante, não roubar, não trair o cônjuge, né? Não cobiçar? Será que não ter outros deuses, né, perante mim, que é o primeiro mandamento, né? Na lista dos 10, né, que nós encontramos ali em Êxodo, qual que será então o mais importante? Não fazer imagem de escultura, não se encurvar a ela, não servir a ela, honrar o pai e a mãe, né? Então é interessante, né? Nós temos ali a lista dos 10 e o mestre da lei está aqui fazendo essa pergunta. Mas vamos lá, tá? Os rabinos, eu acho importante isso aqui porque quando a gente pensa em lei, a gente acha que talvez, alguns podem pensar que são apenas os 10 mandamentos, né? E não, lei, ó, aqui ó, nós temos os preceitos, 248 mandamentos, tá? 248 mandamentos nós encontramos ali na lei de Moisés como um todo, principalmente nos Pentateucos, os 5 primeiros livros da Bíblia, e também 365 proibições, tá bom? Isso aqui é um resumo, os rabinos dividiam os preceitos da lei, tá? Pecados leves, mas essa classificação gerou muitos debates, tá? Então, eles classificavam, poxa, isso aqui, sabe quando a gente tem, posso usar aqui como ilustração para que a gente possa entender, né? Hoje nós temos uma lei criminal, né? No Brasil e na maioria dos países democráticos aí vai ter uma lei criminal. Então, por exemplo, quando é um assassinato involuntário ou um assassinato premeditado, né? Ou, por exemplo, poderia ilustrar uma infração de trânsito, né? Você tem ali, olha, se você estacionar em um lugar proibido, vai ser uma infração em um nível, aí você tem leve, grave, gravíssima, né? Andar com uma velocidade muito alta, né? Ou dirigir sem a carteira de habilitação e assim sucessivamente, tá certo? Então, você tem aqui infrações leves, graves, né? Moderadas, gravíssimas. E da mesma forma, naquela época, aqueles estudiosos da lei de Moisés também classificavam ali os mandamentos, as proibições em leves, moderadas, graves, gravíssimas, assim sucessivamente, tá bom? Então nós vemos aqui 248 mandamentos existiam, eles classificavam, e também 365 proibições, tá bom? Então vamos lá. Essa é uma informação do Beacon que eu deixo a referência aqui, tá? Jesus responde com um Shema, tá? Não sei se estou pronunciando corretamente, que está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Palavras que eram repetidas, inclusive, pelos judeus toda manhã e toda noite. Então, Jesus, essa resposta de Jesus, né, que nós vamos estudar já, ela está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, né? E o judeu chama de Shema, tá bom? Muito bem. Então, só para a gente entender aqui, tá? Antes do Novo Testamento, a literatura grega normalmente utilizava dos termos eros, filéu para expressar o amor, tá? Antes do Novo Testamento. O primeiro está relacionado ao amor romântico, né? O eros, inclusive é daí a palavra erótico, né? Já o segundo com um afeto terno, tá? Por exemplo, o amor entre amigos e familiares, tá? Então, a palavra eros está mais ligado ao amor romântico, né? E a palavra filéu, né? Da onde vem o filântropo, né?
filantrópico, né? Então, é da onde vem essa palavra que é daqui, filéu, da palavra grega, tá bom? Onde é um amor, por exemplo, de um amigo com outro, ou de um irmão para com outro. Normalmente é usado o amor filéu, tá certo? Agora, o amor ensinado e praticado por Jesus, ele foi tão inigualável, ele é inédito, que inaugurou a expressão agapau, tá? Agapau, palavra característica do cristianismo. Então, quando Jesus ele está falando a respeito do amor, quando Jesus está falando a respeito do amor, ele está falando a respeito de ágape. A palavra que ele utiliza aqui para falar amar a Deus e amar ao próximo é a palavra grega ágape ou agapau, né? É só a diferença entre substantivo e verbo, né? Uma coisa é a palavra amor, né? Que é um substantivo, e outra coisa é amar, que é um verbo, tá? Então só a diferença aqui entre agapau e ágape seria essa diferença que também tem no grego, substantivo ou verbo, tá? Bom, vamos lá. Estamos tentando entender aqui o que é amor, tá? Enquanto filéu tem sua fonte no sentimento, afinidade ou química, agapau é um amor por escolha, tá? É um amor por escolha, sendo um gesto da vontade, permitindo assim ser ordenado como um dever, tá? Então, o que está dizendo isso aqui? O que significa isso? Então, por exemplo, quando um amigo ama outro amigo, esse amigo ama aquele outro amigo porque eles têm trabalho no mesmo lugar, porque eles participam da mesma escola, porque eles estão na mesma igreja, porque eles têm ideias semelhantes, eles concordam, eles brincam, um elogia o outro. Então esse é o amor filéu, né? Agora, o amor eros está ligado à atração, né? Está ligado à afeição, está ligado, à sexualidade também. Então, de certa forma, tem um certo interesse aí nesse tipo de amor, tá? Agora, o amor ágape, tá? O amor ágape, ele está ligado na vontade. Você precisa querer amar aquilo, né? Não é um amor assim que está ligado ao sentimento, né? Muitas pessoas às vezes terminam um casamento com o seguinte argumento: eu não tenho mais sentimento pelo meu marido. Ou o marido diz: eu não tenho mais sentimento pela minha esposa. Normalmente é porque já tem outro, né? Mas as pessoas dão esse argumento para tentar aliviar o peso de consciência, porque sabe que está fazendo algo errado, né? Na verdade, todos sabem lá no fundo que estão fazendo algo errado em abandonar um casamento porque fizeram uma promessa lá atrás de fidelidade até a morte, tá bom? Então, o que eu quero dizer é: o amor é uma decisão. O amor é uma decisão. Você precisa escolher amar ou escolher não amar uma pessoa, tá? Por isso que Jesus está dizendo aqui que o maior mandamento é amar a Deus e amar ao próximo, resumidamente, tá? Então, o amor ágape, ele é um amor que está fundamentado na vontade, tá bom? Então vamos lá. O amor ágape é altruísta. Estou colocando aqui algumas características do amor ágape, tá? Pelo menos as principais. Altruísta, eu vou explicar o que é. Incondicional, tá? E sacrificial. Então essas três características. Amor ágape é altruísta, sacrificial e incondicional, tá? Como que funciona isso? Em outras palavras, tá? Dar algo de valor. Normalmente o amor vai exigir que você dê algo de valor, tá? E aqui estou dizendo a respeito do sacrificial, tá? Então normalmente para você fazer um sacrifício para amar, tá? Pense nisso. Sem esperar nada em troca, tá? Então pense aquilo, aqui é um amor altruísta, sem esperar nada em troca, é um amor altruísta. E também independente da condição, tá? Então incondicional, tá? Então, sacrificial, dar algo de valor. Altruísta, não esperar nada em troca. E independente da condição, incondicional, tá? E aqui também nós respondemos, por exemplo, como eu devo amar? Com sacrifício. Por que eu devo amar? Qual é a motivação? Tá certo? Então, normalmente, talvez no amor eros, eu amo porque eu tenho um interesse, né? Eu tenho um amor, é um amor interesseiro.
E o amor filéu é porque eu tenho afeição por aquela pessoa, né? Agora, no amor ágape, não. Eu amo porque eu não espero nada em troca. É sem interesse, tá certo? Tá? Altruísta. E independente, e quem eu devo amar? Incondicional. O amor ágape, ele diz para você amar a Deus, ele diz para você amar o seu próximo, ele diz, por exemplo, para você amar o seu cônjuge, seus filhos, né? Que nós temos aí, de certa forma, uma programação para amar os filhos, né? Os pais, pelo menos pais normais, vão amar os filhos naturalmente, mas a Bíblia vai dizer para você amar até mesmo os seus inimigos. E não é possível você amar os seus inimigos se você não decidir isso. Porque o amor pelos inimigos não é natural, é da nossa natureza, tá certo? Mas vamos lá. No texto paralelo de Marcos são citados 4 áreas do ser humano, tá? E agora aqui eu utilizo o texto paralelo de Marcos, porque aqui, vamos lá. Em Marcos ele diz coração, alma, entendimento e força. 4 áreas do ser humano, tá? E eu quero fazer um comentário aqui a respeito dessas 4 áreas. Aqui Mateus só cita coração, alma e pensamento, né? Que seria o correspondente a entendimento. Mateus, ele não coloca aqui a força, mas eu gostaria de utilizar a passagem paralela de Marcos, que acredito estar mais completa e que a gente possa aproveitar isso daqui. É melhor a gente falar das 4 e não deixar aqui de fora a força, tá bom? Mas vamos lá. Qual a diferença entre coração, entendimento, tá certo? O coração, alma, entendimento e força, tá? O coração é a área mais profunda do ser humano, tá? Então penso eu que o coração é a área mais profunda, pelo que a gente observa na Bíblia. O coração é a alma mais profunda do ser humano. O que temos no coração, aqui no ser humano? O que nós temos no coração, tá? Nós vamos ter as intenções, as vontades, as convicções, a consciência, a fé e a dúvida, o amor e o orgulho e assim muitas outras coisas, tá certo? Ali nós vamos ter a humildade, o egoísmo, tudo isso, essas virtudes vão estar. E o pecado, por exemplo, ele nasce, ele procede do coração. Então vamos imaginar assim, pense o ser humano como 4 andares, e o primeiro andar, ele é o coração, ele é a base, ele é o fundamento. E nesse primeiro andar aqui é onde estão as nossas vontades, nesse primeiro estágio nessas raízes é onde está as convicções, a fé e a dúvida, o amor e o orgulho, tá certo? Então é onde estão aqui as nossas convicções, nossas intenções, tá certo? E aí nós temos o segundo andar. O segundo andar é onde está a alma. A alma representa a vida, tá? A identidade de uma pessoa, e também é o centro das emoções, né? Então nós vemos, por exemplo, a psicologia, né? Essa palavra grega é a palavra aqui, psique, né? Do grego, que nós traduzimos no português para alma. Então, como muitas características da alma, apesar de ser uma palavra muito difícil de ser definida pela Bíblia, né? Mas nós podemos entender aqui que é onde está a nossa identidade, é o centro da vida, mas indiscutivelmente é um ponto pacífico que na alma e é o centro das nossas emoções. Ali vai estar o medo, a raiva, né? A tristeza, a alegria e outras emoções variantes dessa, tá? Mas, então aqui nós vamos ter no segundo andar, usando aqui a ilustração de um prédio de 4 andares, ou pode usar uma ilustração, por exemplo, de uma árvore, né? As raízes é o coração, o tronco aqui vai ser a alma, né? Os galhos e as folhas vão ser os pensamentos, e o fruto seriam a força, tá? Só para você, use a ilustração que você entender melhor, para que você possa entender o nosso corpo, o nosso ser como completo, não o nosso corpo, né? O nosso corpo aqui seria o estágio quarto aqui, né? Onde que ele chamou de força. Mas vamos lá. O entendimento tem um papel importantíssimo no amor, tá? Porque deve ser guiado pela palavra. Então no terceiro andar nós temos aqui o entendimento, tá
bom? E aqui onde estão os pensamentos, ou o que a gente chama de mente. Então, entendimento, pensamentos, mente. Amar a Deus de todo entendimento, tá bom? De todos os pensamentos ou de toda a sua mente, tá? Então, e aqui ele diz também, por último, né, o quarto andar, ou na ilustração da árvore, seriam os frutos. A força tem relação com a habilidade individual. O amor exigirá de cada um conforme a sua capacidade. Então, pensa assim, resumindo, o coração é a base, é onde está o centro das vontades, por exemplo, das intenções, né? Aqui no segundo andar, você vai ter a alma, que é a vida, o centro das emoções. No terceiro andar, o entendimento, tá? Que é onde estão os pensamentos, a mente, né? E aqui, por último, a força, tá bom? Então, coração, alma, mente e corpo. Tá certo? Então, só para você entender, antes de eu falar qualquer palavra aqui com a minha boca, né, que é o último estágio, primeiro eu tenho uma motivação aqui, eu tenho uma intenção lá no coração, depois isso gera uma emoção na alma, né, uma emoção na alma, e depois isso gera um entendimento aqui do meu pensamento, né, antes da palavra sair da minha boca. Primeiro, ela passa pelo meu pensamento e aí ela sai da boca. Por isso que Jesus disse, a boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Então a boca seria aqui a força, né? O último estágio, aquilo que é do corpo, a nossa parte exterior, né? Mas antes de sair qualquer palavra, ou eu movimentar as minhas mãos, ou eu ter o olhar, ou ter alguma ação, andar, primeiro passa pelo coração, depois pela alma, depois pela mente, o entendimento e o pensamento, e por último, temos aqui uma atitude do corpo. Tá bom? Muito bem. Algumas ações também, vem pelo coração, passa na alma e só chega até os pensamentos. Nós não tomamos nenhuma atitude, pelo pensamento a gente não prossegue e acaba encerrando ali e não fazendo nada com o corpo, não falando, e ele para apenas no pensamento, tá bom? Então vamos lá. Jesus também disse a respeito do amor ao próximo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. E de modo prático, o que seria este amor, tá? O que seria este amor ao próximo? Falando de uma maneira simples, prática, eu posso dizer para você, amor é igual a perdão, bondade, não julgar o próximo, oração, evangelização e serviço. Estou pegando isso aqui a partir dos ensinamentos de Jesus nos evangelhos, inclusive aqui no Evangelho segundo Mateus, tá? Então, se você vê o que Jesus pede para nós fazermos para as pessoas, se fosse para resumir, é você perdoar as pessoas, é você agir com bondade, tá? Você não julgar. Leia lá Mateus 7 que você vai ver o que nós devemos fazer com o próximo. Não julgar o próximo, não suspeitar, o amor não suspeita mal, orar pelos inimigos, orar pelas pessoas, evangelizar. Não existe bondade maior do que evangelizar as pessoas e servi-las com muito amor, tá? Um serviço desinteressado. Quer um outro tipo de resumo do como amar o próximo? Mateus 7,12. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Então acho que aqui é um resumo prático, um resumo sempre perto, sempre próximo. Você se colocar no lugar do outro e julgar aquela situação. Será que eu gostaria que fosse feito dessa maneira? E se você agir desta forma, se colocando no lugar do outro, tendo empatia com o outro, isso será o amor ao próximo, tá bom? Bom, eu concluo aqui esse trecho com uma frase de Agostinho que ele disse: ame e faça o que quiser. Encerrando esse capítulo 22, comentamos agora do versículo 41 ao 46. Depois de Jesus responder de uma maneira muito sábia e inteligente as suas três questões, né? A questão do tributo, da ressurreição e também a questão do maior, né? Do grande mandamento. Agora Jesus faz uma questão, uma pergunta para os religiosos: de quem o Cristo é filho, né? Essa pergunta que, se respondida de uma maneira correta,
ela vai mostrar a verdade que salva a alma. Então vamos comentar aqui e analisar esse trecho importantíssimo da palavra de Deus, tá? Jesus cita o Salmo 110, versículo 1, que diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Observe que o primeiro Senhor está todo em maiúsculo, letra maiúscula, tá? A maioria das Bíblias tem essa diferença de tradução, quando é o Senhor tudo maiúsculo e outro Senhor com a primeira letra maiúscula, tá? Então disse o Senhor tudo maiúsculo ao meu Senhor, a primeira letra maiúscula, tá? Assenta-te à minha mão direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Então, confere aí na sua Bíblia, Salmo 110, versículo 1, Jesus está utilizando assim Salmos, 110, versículo 1, o Davi que está falando aqui, tá bom? Bom, um ponto. Se Cristo é o filho de Davi, este é o ponto central aqui, tá? Se o Cristo é o filho de Davi, como o próprio Davi, inspirado pelo Espírito Santo, o chama de Senhor? Esta é a grande questão aqui, né? Porque o Salmo está dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por escabelo dos meus pés, dos teus pés, Então, coloco aqui um comentário do Beacon que acredito que será muito útil para o entendimento desse texto. A resposta cristã é que o Senhor de Davi tornou-se filho de Davi através da encarnação, Lembrando que os fariseus, os religiosos, eles não tinham as escrituras, algo que nós temos hoje. Então, para você, é fácil nós olharmos e falando, lógico, Jesus, nós vemos aqui o Pai falando com Jesus, assenta-te à minha direita. Nós já conhecemos o filme, nós já sabemos da história, mas os fariseus aqui não conseguiam, só com o Antigo Testamento, não conseguiam fazer esta relação, Como é que pode ser filho de Davi, e ao mesmo tempo Davi chamar ele de Senhor, Então este é o ponto aqui, mas vamos lá. O Messias deveria ser Deus e homem. Embora como homem o Messias fosse filho de Davi, Então o Messias como homem fosse filho de Davi, como Deus o Messias era o Senhor de Davi, Então aqui nós temos esse paralelo que Jesus, ele é tanto filho de Davi como homem, ele é também Senhor de Davi como Deus, tá certo? Então vamos lá. O texto de Salmos diz Senhor, e aí eu coloco aqui, a tradução no hebraico, no caso, que é Yahvé, Yahvé, Senhor tudo maiúsculo, Yahvé. Todas as vezes, em algumas Bíblias, quando a palavra hebraica é Yahvé, ela é traduzida para o português Senhor tudo maiúsculo, que é o caso aqui, tá? Falando para o Senhor, Adonai, às vezes Elohim também, Então, o texto de Salmo diz Senhor, falando para o Senhor. Em outras palavras, nós, cristãos, conseguimos encaixar o quebra-cabeça, que é o Pai falando com Jesus, Então, o Salmo 110 é uma profecia onde Davi, inspirado pelo Espírito Santo, está recebendo uma revelação do Pai falando para Jesus. Então imagine o Pai falando para Jesus, assenta-te à minha direita até que eu coloque os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Tá bom? Legal? Acho que está claro quanto a isso, tá? Acho interessante nós mencionarmos que com esta afirmação Jesus autentica que os textos das Escrituras são inspirados pelo Espírito Santo. Inclusive nós temos 1 Pedro 3,16, aonde nós vemos aí toda a Escritura é divinamente inspirada, Então o Salmo está incluso nisso. Então a Escritura, ela é divinamente inspirada. Então é importante você ler o Gênesis, é importante você ler Juízes, Ruth, Isaías, Ezequiel, Jonas, Malaquias, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, os homens que escreveram, eles eram perfeitos, não pecaram? Não, pelo contrário, Davi cometeu assassinato, adultério, ele era pecador, assim como eu, assim como você também é, tá? Mas aquelas palavras foram inspiradas pelo Espírito Santo, tá bom? Então,
aquelas palavras, o Espírito Santo, não como um robô, né, mas inspirava as experiências de vida deles. Talvez eles nem entendiam completamente o que estavam escrevendo, mas o Espírito Santo direcionava cada palavra para que isso servisse de lição, para que isso servisse de ensino, para que isso servisse de mensagem, para que isso servisse, e hoje nós podemos falar palavra de Deus. A palavra daqueles homens hoje é palavra de Deus, tá bom? Eu concluo aqui esse bloco com um trecho, apesar de ser um pouquinho longo, mas achei muito interessante, com um comentário do Risby a respeito desse trecho. E eu leio aqui para você e também deixo o texto aqui do lado. Tomar uma decisão sobre Jesus Cristo é uma questão de vida ou morte. As evidências estão à disposição para serem examinadas por todos. Podemos sondá-las defensivamente e deixar escapar a verdade, ou podemos analisá-las com honestidade e humildade e descobrir a verdade. Crer e receber a salvação. Os líderes religiosos estavam tão cegos pela tradição, posição social, orgulho ou egoísmo que não conseguiam e não queriam ver a verdade e aceitá-la. Não devemos, de maneira alguma, cometer o mesmo erro hoje. Vamos agora aplicar esse conteúdo da Palavra de Deus. E a primeira coisa que nós precisamos refletir é como nós podemos saber se nós amamos a Deus desta maneira que Jesus está aqui nos ensinando. E a resposta está em João 14, tanto no versículo 15 como também no 23, que basicamente Jesus está dizendo o seguinte: se vocês me amam, vocês me obedecerão, vocês vão buscar aquilo que me agrada através da palavra. Ele disse: vocês vão guardar os meus mandamentos, vocês vão guardar a minha palavra. E depois disso ele disse: e eu e o Pai virá e habitará em vocês. Tá certo? Então fará morada dentro de vocês. Então leia na sua casa João 14, o versículo 15, o 14 inteiro, se você quiser ler. E Jesus vai estar contando essa verdade a respeito de que se você ama a Deus, a maior evidência que tem disso é você obedecer. Como que eu faço para obedecer? Você vai estudar a Bíblia, extrair dali princípios da palavra de Deus e você vai praticar na sua vida. Então não adianta você só estudar a Bíblia e não viver, tá certo? E não adianta você viver de uma forma sem estudar a Bíblia, porque as duas coisas estão conectadas. Você viver da forma com que você acha que é certo, sem o critério, a condição que está na palavra de Deus. Tudo bem? Tá? Então a Bíblia vai pedir para você orar, a Bíblia vai pedir para você jejuar, para você ter uma prática de doação, de esmola, de você perdoar, de você agir com bondade, de você ser um exemplo na sua casa, um exemplo de honestidade e assim sucessivamente. Como eu sei se eu estou amando a Deus e como que eu faço para amar a Deus? Estudar a Bíblia e praticar aqueles princípios que estão ali presentes. Tudo bem? Então vamos lá. Agora vamos também para outra aplicação. Se você não ama o próximo, é um sinal de que não ama a Deus. Isso está em 1 João, capítulo 4, versículo 19 ao 21. Então, a Bíblia está dizendo que se você não ama o próximo, é um sinal também de que você não ama a Deus. O que eu faço então, pastor? Perdoe as pessoas. É necessário você perdoar as pessoas, porque as pessoas muitas das vezes não vão fazer coisas que eu e você aprovamos, né? Você vê isso no casamento, você vê isso nos filhos, nos parentes, nos vizinhos, no amigo, em todo tipo de relacionamento. Você vai ter que perdoar. O perdão tem que estar sempre de fácil acesso, tá dentro do seu bolso, para você pegar ali e poder perdoar as pessoas, tá bom? Retribua o mal com o bem, tá? Ah, se a pessoa fez o mal, eu vou lá, pago o mal também. Se pegou emprestado e não me pagou, eu também
pego emprestado do banco, também não pago. Fizeram, né? Então eu vou retribuir a pessoa, eu vou agredir, ou eu vou ir na casa dela, eu vou tirar satisfação, eu vou falar mal, eu vou dar um jeito de prejudicar aquela pessoa. Não, pelo contrário. Se alguém fez mal para você, retribua com o bem. É o que a palavra de Deus pede. E a gente tem ensinado isso aqui, nesses ensinamentos de Jesus aqui, segundo Mateus, tá bom? Pare de julgar os corações. Pare de julgar os corações. Você não tem capacidade para saber o que está no coração de cada pessoa. O amor não suspeita mal, tá bom? Leia ali Mateus capítulo 7, volta aqui nos vídeos do Mateus, lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, para você saber as orientações de Jesus com o nosso relacionamento com o próximo, tá? Evangelize, é a maior bondade que você possa fazer. Sirva as outras pessoas, tá? Considere o outro superior a si mesmo. Esse é um gesto de humildade. E ore pelas pessoas. Se alguém fez mal para você, ore para que Deus possa cuidar dessa pessoa, para que Deus possa salvar ela, para que Deus possa te dar uma oportunidade que você possa se reconciliar com essa pessoa, tá bom? Assim é o amor. Você vai estar cumprindo a palavra de Deus, amando o próximo. Pastor, eu não consigo. Não existe isso, tá bom? Primeiro, que você não ama as pessoas pela sua própria capacidade. Isso é algo que o próprio Deus coloca em nossos corações. Mas você precisa decidir. Então, quando você decide e fala, eu quero amar a Deus, eu quero obedecer a tua palavra, Deus vai te dar o Espírito Santo e a palavra e a capacidade para você fazer isso, tá bom? Romanos capítulo 5 diz, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Como? Pelo Espírito Santo que nos tem dado. Então, você só é capaz de amar pelo meio do Espírito Santo, tá bom? Ah, pastor, então se eu não estou amando, então é porque eu não tenho, é culpa do Espírito Santo. Não é isso. Decida amar, ore por isso, busque, se esforce e o Espírito Santo vai te dar a capacidade, tá bom? É uma interação entre a sua liberdade de escolha com uma capacitação do Espírito Santo. Estamos entendidos? Vamos lá. Cuidado com o amor conforto, tá? Cuidado com o amor conforto. O que é o amor conforto? Muitas vezes repreensão é mais amor do que elogio. Muitas vezes punição é mais amor do que carinho. Muitas vezes sofrimento é mais amor do que conforto. Então não pense, meu irmão, minha irmã, ai, Deus me ama, então a minha vida vai estar isenta de problemas. Não é isso, tá? Você que é pai, você que é mãe, ou você que é filho, muitas vezes não compreende os seus pais, porque os seus pais falam mais não do que sim. Mãe, posso ir naquela festa? Não. Por quê? Porque lá vai ter droga, porque lá vai ter prostituição, porque lá vai ter más influências, porque lá vai ter violência, porque lá vai ter muitas coisas que podem te prejudicar. Então, mãe, mas eu gosto, lá eu tenho prazer, vai estar meus amigos. Então, muitas das vezes isso vai te destruir e os pais impedem os filhos de fazer isso, tá certo? E esse pai, essa mãe está agindo como? Com ódio? Ele está agindo de pirraça? Não, é uma atitude de amor, tá certo? Então, amor nem sempre vai ser conforto e na maioria das vezes não é conforto, tá bom? Então a Bíblia diz que Deus repreende, está em Hebreus isso, Deus castiga um filho, tá certo? Muitas vezes com um gesto de amor, com um gesto de amor. Se Deus não disciplinar os seus filhos, já não são filhos, são bastardos. Esta é uma verdade da palavra de Deus. Então, tome cuidado com o amor conforto, de você achar que, porque Deus me ama, eu estou sofrendo, é um sinal que Deus não me ama. Não, isso não é uma verdade da palavra de Deus, tá bom? E essa não é uma verdade da palavra de Deus. O Pai amou o Filho e mesmo assim não isentou o Filho de um dos maiores sofrimentos que nós tivemos aqui na Terra, tá bom? Então, deixe de o amor, não entenda amor como amor conforto, tá? Muitas das vezes, na maioria das vezes, repreensão vai ser mais importante do que elogio, uma correção mais importante do que algo que Deus está fazendo para te motivar, tá bom? Então vamos lá. Cuidado também com o amor orgulhoso. O que é o amor orgulhoso? É aquele que dá e quando não recebe em troca, logo se ofende,
tá? Então aquela pessoa assim, eu dei dinheiro para você, por que você não fez aquilo para mim? Eu te dei um presente, por que você não me deu um presente de volta? Né? Eu orei de madrugada, por que Deus não me respondeu? Eu jejuei, me sacrifiquei, por que Deus não fez isso? Tá certo? Então, eu fiz algo para você, por que você não me retribuiu? Isso aqui é amor orgulhoso. É um amor que você dá e já está esperando algo em troca, tá bom? O amor é altruísta. O amor é sacrificial, o amor é incondicional. É esse tipo de amor que Jesus está ensinando aqui nós temos com Deus e também com o nosso próximo, tá bom? Cuidado com o amor conforto e cuidado com o amor orgulhoso, daqueles que você dá algo e já está esperando algo em troca, né? Jesus disse lá, o que a sua mão direita fez, não saiba a sua outra mão, tá certo? Então vamos lá. Quando Jesus, aqui eu quero fazer uma aplicação um pouco mais detalhada para que você possa usar esse exemplo para entender melhor o amor, tá? Quando Jesus foi ensinar sobre o relacionamento com Deus, ele citou 3 atitudes: as esmolas, a oração e o jejum. Leia lá em Mateus 6, do 1 ao 18, tá? Vamos aplicar aqui o amor nas esmolas aos pobres e necessitados. Então, meus irmãos, se você ver lá o Sermão do Monte, no capítulo 6, Jesus ele nos ensina sobre o nosso relacionamento com Deus. Depois ele fala sobre o nosso relacionamento próprio, ainda no capítulo 6. E no início do capítulo 7, do 1 até o 12, Jesus nos ensina a como se relacionar com o próximo. Então, com Deus primeiro, depois se relacionar conosco e com o próximo, tá? Quando ele está falando o relacionamento com Deus, em Mateus 6, do 1 ao 18, tá? Jesus ele fala de 3 atitudes, tá? Esmolas, tá? Oração e jejum. Então essas 3 atitudes são formas de adorar a Deus. Só existem as 3 formas? Não. O louvor também é uma forma, a obediência é outra forma, né? E assim sucessivamente. Mas Jesus escolheu essas 3, tá? Para dar exemplo. E eu quero usar o primeiro exemplo que Jesus usou, tá? Esmolas com amor. Como dar esmolas com amor, tá bom? Então vamos lá. A maneira como uma pessoa lida com o dinheiro reflete o amor que ela tem a Deus. Olha essa afirmação que é importante. A maneira com que você e eu lidamos com o dinheiro vai ser uma excelente reflexão, um reflexo de como nós amamos a Deus, tá? Um cristão pode doar aos pobres tudo o que possui, mas se isso não for motivado pelo amor, de nada valerá, pois não amou de coração. Como é isso, pastor? Alguém pode. Vamos pegar, por exemplo, os políticos. Os políticos, na época de eleição, eles fazem muitas obras e depois nas propagandas eleitorais, né? Eles começam a mostrar tudo o que eles fizeram, tá certo? Então, acho um excelente exemplo. Então, peraí, ele está fazendo uma boa ação, ele está fazendo doações entre aspas, porque na verdade são impostos, né? Mas só para você entender, eles estão fazendo essas obras, essas boas obras, com o propósito de receber votos. Depois ficam exibindo, mostrando nas propagandas, muitas das vezes nem faz direito, né? Muitas das vezes teve muitos desvios, corrupções, mas Deus é quem sabe, né? E vai julgar isso no juízo final, se não se arrepender, né? Então, eu só quero dizer para você que este é um tipo de amor, de boa obra que as pessoas fazem, que os políticos fazem, porém não com a intenção de amar a Deus, de amor ao próximo, tá certo? Mas com uma intenção interesseira, tá? Então vamos lá. Outro exemplo. De igual modo, alguém pode ofertar e sentir tristeza na alma. Então presta atenção, sentir tristeza na alma, sendo que Deus nos pede para dar com alegria, tá bom? Então primeiro falamos aqui que não foi por amor, né? Não foi motivado, qual a motivação, por que você está fazendo essa doação, e segundo, o que você sente na alma quando você faz uma doação, tá certo? Então, quando você faz uma doação para um pobre, para
alguém que está necessitado, o que você sente? Tristeza ou alegria, tá? A Bíblia nos direciona, nos orienta a sentirmos alegria. Vai ser uma excelente evidência daquilo que tem no nosso coração, um sinal do que tem no nosso coração, tá? Depois, semelhantemente, alguém pode realizar uma doação mensal para a fome da África, enquanto existem pessoas na sua comunidade passando necessidades. Nestes casos, a Bíblia nos ensina a priorizar a família da fé. Isso está em Gálatas 6:10. O amor a Deus de todo entendimento deve ser fundamentado na verdade da palavra de Deus. Então, peraí. O primeiro momento é eu fazer uma oferta sem ser motivado por amor, né? O segundo é quando eu faço a doação, mas eu me sinto triste e não alegre por aquilo que eu tive de doar, de dar a esmola. Agora aqui é diferente, eu estou doando para pessoas, para a fome da África, mas está sem entendimento. Tá certo? Está sem entendimento. Então, no primeiro caso, é a motivação do coração. O segundo, as emoções deveria ser alegria, mas sentiu tristeza. E agora, entendimento. Como que é o entendimento? Por isso que Jesus disse lá, amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de toda a força. Agora, no entendimento, como é que eu faço para amar de entendimento? Entenda a palavra de Deus. A Bíblia, leia as Escrituras, estude as Escrituras. E a Bíblia diz que quando eu for fazer doações, eu devo priorizar. Não estou dizendo que é exclusivamente a sua comunidade de fé, tá? Mas eu estou dizendo que não adianta você querer fazer doações para um país lá na África, né, em uma escola, sendo que a comunidade onde você está, ela está passando necessidade. Então, priorize a sua comunidade. É uma orientação que está na palavra de Deus, tá bom? Vamos prosseguir aqui. Por fim, o amor não exigirá 5 mil reais de quem ganha apenas 4 mil. Da mesma forma, se uma pessoa ajuda com 100 reais, tendo um salário de 10 mil, é um sinal de avareza, tá certo? Nós temos um exemplo na Bíblia, no Novo Testamento. Paulo, em sua orientação sobre uma coleta que estava organizando para ajudar alguns pobres, disse: cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. 1 Coríntios 16:2. Então, meu irmão, minha irmã, usando aqui, continuando a nossa aplicação de esmolas com amor, né? Amar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a sua força. Na parte de toda a sua força, né? Será segundo a sua capacidade, tá bom? De todo o entendimento. Nós vimos aqui a respeito da palavra de Deus, e agora com toda a tua força será aquilo que está de acordo com a sua capacidade, tá certo? Então, Deus não vai exigir 5 mil de quem ganha apenas 4, e também de quem ganha 10 mil e está ajudando apenas com 100 reais, é um sinal de avareza, tá certo? Então, com toda a sua força, vai ser segundo a sua capacidade. Então, algumas pessoas, elas vão ter o chamado para o louvor, outras para o ensino, outros para a liderança, outros para pastorear, outros para abrir igreja, tá certo? Outros para fazer doações, outros para visitar hospitais, visitar presídios, né? Acolher aquelas pessoas, outros para aconselhamento e assim sucessivamente. Cada um segundo a sua capacidade. Nós vamos ver na parábola dos talentos, né? Que Deus dá talentos para um 5, para outro 2, para outro 1, né? E tudo bem, cada um conforme a sua capacidade, tá bom? Então, amar a Deus de toda a sua força, e aqui aplicando nas esmolas, né? Da doação para os pobres e necessitados, cada um vai dar conforme a sua capacidade, tá bom? De acordo com a sua renda. Então vamos lá. Esmolas com amor. Concluindo aqui esta aplicação. Nossa esmola será um gesto de adoração quando no coração tiver amor, na alma alegria, tá bom? No entendimento
a palavra e darmos com sacrifício, tá bom? Então, aquilo que tiver na minha capacidade, talvez o sacrifício para um vai ser R$100, o sacrifício para outro vai ser 1.000, o sacrifício para outro vai ser 10.000, o sacrifício para outro vai ser 100.000, né? Então, para cada um, segundo a sua renda e segundo a sua capacidade, tá certo? Uns vão ajudar com o seu tempo, os outros com o seu talento, os outros com o seu dinheiro, os outros com a sua empresa, os outros vai ser com a sua voz, né? Outros com as suas mãos e assim sucessivamente. Acho que dei bastante exemplos e está claro que nós podemos amar a Deus com tudo o que nós somos, tá bom? Então, você foi salvo. Nós concluímos aqui este ensinamento dizendo: você foi salvo e recebeu o Espírito Santo para poder viver em amor. Que nota você se avaliaria? Tá bom? É uma pergunta para cada um se avaliar. O que falta para você alcançar um 10, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.